A cidade de Pedra Velha nunca foi amigável para aqueles que buscavam seus segredos. O Colégio das Serpentes, uma construção imponente e esquecida, se erguia como um monumento do passado, coberta por uma névoa constante e cercada por lendas de desaparecimentos misteriosos e gritos nas noites sem lua. Os mais velhos falavam em sussurros, e ninguém se atrevia a se aproximar de suas paredes esverdeadas, exceto pelo grupo de jovens do Instituto Corvos, sempre em busca de algo mais. Mas o que parecia ser apenas uma curiosidade juvenil logo se transformaria em algo muito mais profundo e perigoso. Lucas, Clara, Ícaro e Helena eram jovens audaciosos, os mais entusiastas do mistério e do desconhecido. Quando ouviram falar de manuscritos antigos encontrados no Colégio das Serpentes, algo dentro deles despertou, como se a curiosidade fosse mais forte que o medo. Se existe algo lá, vamos descobrir. E quem sabe até gravamos algo para postar. Isso vai viralizar, disse Ícaro, sempre o mais ousado do grupo, sem saber que essas palavras marcariam o início de uma jornada mortal. Eles não estavam apenas em busca de história, estavam prestes a liberar algo que há muito deveria ter permanecido esquecido. Mal sabiam eles que o Colégio das Serpentes era mais do que uma escola de magos. Era o lar de um poder sombrio, algo que se escondia nas sombras e que agora, finalmente, estava pronto para despertar. O que começaram a buscar como uma simples aventura para viralizar se transformou em uma batalha pela sobrevivência, onde as serpentes, criaturas muito mais inteligentes e astutas do que imaginavam, eram apenas o começo. O maior inimigo deles seria a própria mente, lentamente dominada pela corrupção das serpentes. Mas quem os avisaria a tempo? Você quer que o YouTube te avise quando eu postar um vídeo novo? Aperte o botãozinho vermelho que assim que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai perder mais um vídeo fantástico como esse. Agora que se inscreveu, vou continuar a história. Lucas sentia o frio da noite se infiltrar em seus ossos enquanto o grupo avançava pela trilha que levava ao Colégio das Serpentes. As árvores ao redor, com galhos retorcidos e sombras dançantes, pareciam sentinelas silenciosas de um segredo esquecido. Clara olhou para trás, confirmando que ninguém o seguia, mas o vento carregava murmúrios que mais pareciam vozes. Ícaro, sempre à frente, forçava um sorriso desafiador, enquanto Helena evitava encarar a colina. O portão de ferro, coberto por ferrugem e trepadeiras, estava logo à frente, rangendo como se protestasse contra a intrusão. O ar parecia mais pesado quando se aproximaram do portão. O cheiro de terra úmida e folhas secas era sufocante. Ícaro empurrou o portão, que se abriu com um gemido metálico, ecoando na noite silenciosa. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha, mas manteve o foco. Helena, hesitante, engoliu em seco e cruzou a soleira, os olhos arregalados. Clara, tentando manter a compostura, disse em voz baixa: "Se algo estiver aqui, precisamos manter a calma." O som de passos ecoou atrás deles, mas quando se viraram, o vazio os encarava, imóvel. O salão principal se abriu diante deles como a boca de uma caverna, escuro e vasto. A lanterna de Ícaro projetava sombras que se contorciam nas paredes, revelando detalhes antigos e símbolos desconhecidos. O piso de madeira estalava sob seus pés, como se o prédio reconhecesse a presença de estranhos. Clara observou as esculturas de serpentes ao longo das colunas, cada uma esculpida com olhos que pareciam vivos. O silêncio era quebrado por um som indistinto, como o deslizar de algo pela parede. Lucas respirou fundo, sentindo o ar frio encher seus pulmões. Ele olhou para os amigos, notando a expressão tensa de cada um. Ícaro deu alguns passos à frente e apontou a lanterna para um mural coberto de musgo, onde figuras encapuzadas seguravam serpentes. "Esses são os manuscritos que o professor mencionou", murmurou ele, os olhos brilhando de curiosidade e medo. Clara se aproximou para examinar de perto, mas algo reluzente chamou a atenção de Helena. "Vocês viram isso?" perguntou, a voz fina. No canto escuro, algo piscava como se refletisse a luz. A lanterna de Ícaro focou o ponto, revelando um medalhão antigo, pendurado na parede como um troféu. Lucas estendeu a mão para tocá-lo, mas um silvo baixo fez parar, os dedos a centímetros da relíquia. O som era contínuo e vinha das profundezas do corredor escuro. Helena deu um passo para trás, os olhos fixos na escuridão. "Nós precisamos sair daqui", ela disse, a voz tremendo. Ícaro riu nervosamente, mas o riso morreu ao ver o olhar de pavor nos rostos dos outros. De repente, a porta de entrada bateu com estrondo, fazendo todos pularem.
A lanterna de Ícaro tremulou e caiu no chão, girando até parar, projetando feixes de luz aleatórios que dançavam nas paredes. Lucas sentiu o coração acelerar, o som de seu batimento ecoando nos ouvidos. Clara tentou manter a calma, mas suas mãos tremiam visivelmente. Fiquem juntos, ordenou Ícaro, recolhendo a lanterna. A luz revelou pegadas úmidas que não estavam lá antes, saindo do nada e desaparecendo no corredor à frente. A sensação de serem observados era esmagadora. Lucas olhou para Clara, que assentiu em um gesto mudo de coragem. Eles seguiram o corredor, as pegadas levando-os mais fundo no prédio, onde o ar parecia mais frio e denso. Murais de serpentes cobriam as paredes, cada uma desenhada com um detalhe impressionante. Helena murmurou uma prece, os olhos fixos no caminho à frente. A lanterna tremulou novamente, e, por um momento, sombras longas e sinuosas pareciam se mover no canto de seus olhos. Um som de estalo fez o grupo parar abruptamente. Era como madeira quebrando, mas vinha de todos os lados. Ícaro apontou a lanterna em todas as direções, mas a luz parecia ser devorada pela escuridão. Tem algo aqui, sussurrou Lucas, sem ousar se mover. O silêncio voltou, denso e opressivo. O ar se encheu de uma sensação de expectativa, como se algo esperasse por eles no próximo passo. O som de serpente sibilando ecoava agora, mais alto, mais próximo. O chão parecia tremer levemente, como se algo estivesse se movendo sob seus pés. Clara pegou a mão de Helena, o medo congelando seus músculos. Isso é loucura, precisamos sair, ela disse, mas os pés de Lucas não se mexeram. Um brilho repentino iluminou o fim do corredor, onde uma porta entreaberta revelava um espaço iluminado por uma luz fraca e trêmula. Ali, apontou Ícaro, seu tom entre determinação e terror. O grupo avançou, os passos cautelosos, cada um ecoando como um tambor. O interior da sala era diferente de tudo que haviam visto. Livros espalhados pelo chão, mobília revirada e um grande símbolo de serpente pintado no centro. No instante em que cruzaram a soleira, a porta se fechou atrás deles, prendendo-os. A vastidão sombria do colégio se desdobrava em salas esquecidas, cada uma mais estranha e inquietante que a anterior. Nas paredes, figuras antigas estavam gravadas em cenas desconexas, como um ritual perdido no tempo. A escuridão parecia pulsar, acompanhando os passos do grupo como se tivesse sua própria vida. Helena sentiu o ar frio acariciar seu rosto, enquanto o som de goteiras distantes ecoava pelos corredores. O cheiro de poeira e velhas madeiras impregnava o ar, dando a sensação de que cada respiro os aproximava mais dos segredos escondidos ali. Ícaro parou em frente a um dos murais, analisando com fascínio as figuras que envolviam serpentes, em poses quase devocionais. Essas pessoas não parecem estar com medo, observou ele, apontando para as expressões de serenidade que os rostos mostravam. Clara notou que as serpentes estavam posicionadas como coroas nas cabeças dos indivíduos, dando a entender um tipo de conexão espiritual. Lucas se aproximou, sentindo um leve tremor ao perceber o detalhe das escamas, que brilhavam à luz das lanternas como se ainda tivessem vida. Foi ao abrirem uma porta ao fundo que encontraram a biblioteca, um espaço que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Prateleiras abarrotadas de livros, alguns caídos no chão empoeirado, criavam um cenário sombrio e quase mágico. Clara puxou um livro grosso, coberto de símbolos gravados, e leu o título, A Ordem das Escamas. Seus olhos brilharam ao folhear as páginas amareladas, repletas de instruções e rituais que conectavam humanos a serpentes, revelando uma hierarquia oculta. Eles acreditavam que as serpentes eram juízas e mestres, que testavam os mais corajosos, murmurou, sentindo um arrepio. Enquanto Clara mergulhava na leitura, Ícaro e Helena exploravam os cantos da sala, movendo objetos que pareciam guardar um segredo a cada toque. Lucas olhava para um enorme candelabro de ferro acima deles, onde teias de aranha oscilavam. Era como se o lugar estivesse em espera, aguardando o momento certo para despertar. A atmosfera era sufocante, e até os sussurros soavam amplificados, criando um eco que parecia responder aos seus movimentos. Em um canto escondido da sala, Helena foi a primeira a notar algo. Uma pequena serpente repousava sobre uma pilha de livros, o corpo fino e liso refletindo um leve brilho sob a lanterna. Ela deu um passo para trás, sentindo uma pontada de inquietação. Olhem isso, sussurrou, mas antes que os amigos pudessem reagir, a serpente se moveu, rápida como um raio, e cravou os dentes em seu braço. A dor foi intensa e imediata,
queimando como uma chama viva que se espalhava pelo corpo. Os amigos correram até ela, tentando avaliar o que tinha acontecido, mas Helena começou a murmurar palavras desconhecidas, o olhar distante e fixo, como se estivesse em transe. Clara segurou o ombro da amiga, tentando despertá-la, mas as frases continuavam, um discurso em uma língua antiga e gutural. Ícaro olhou desesperado para Lucas, que não sabia o que fazer. A biblioteca, até então apenas sinistra, parecia agora possuída por uma presença obscura e perigosa. O corpo de Helena tremia levemente, e seus olhos, antes brilhantes de curiosidade, estavam vidrados, fixos em um ponto distante. Tem alguma coisa no livro, alguma coisa que menciona um tipo de ligação espiritual, disse Clara, apressada. Ela começou a folhear A Ordem das Escamas em busca de respostas, mas o texto era fragmentado e enigmático, como se tivesse sido feito para confundir e testar quem tentasse entendê-lo. Aos poucos, a voz de Helena foi ficando mais clara, pronunciando palavras que os outros tentavam decifrar. Ela fala sobre despertar o poder oculto, murmurou Lucas, enquanto tentava seguir as frases de Helena. Ícaro olhava para os símbolos nas paredes, parecidos com os que estavam no livro, tentando achar uma conexão. Mas o tempo parecia estar contra eles. As palavras de Helena ficaram mais rápidas e ritmadas, como se ela estivesse sendo guiada por uma força invisível. Quando Clara tocou o ombro da amiga novamente, uma descarga de energia percorreu seu braço, quase como um choque. "O que é isso?" gritou, sentindo o pânico tomar conta. Lucas puxou Clara para longe, e Ícaro, com olhos arregalados, percebeu algo. O ferimento da mordida parecia ter deixado marcas que se espalhavam em forma de escamas. Uma sombra de medo tomou conta deles ao ver as escamas escuras se alastrando pelo braço de Helena. Eles observaram, sem saber o que fazer, enquanto as escamas pareciam pulsar, como se tivessem vida própria. Helena parou de murmurar e ergueu o rosto, agora com uma expressão vazia e distante. Seus olhos pareciam refletir a luz de uma forma diferente, um brilho estranho, quase hipnótico. Lucas sentiu um calafrio ao encarar a amiga, que agora se assemelhava a uma figura dos murais que tinham visto, alguém entre o humano e o bestial. A noite trouxe consigo um silêncio pesado, quebrado apenas pelos passos inquietos de Lucas pelo quarto. Ele não conseguia tirar da mente a imagem de Helena, com os olhos distantes e voz alterada. A lembrança da mordida e das escamas negras que se espalhavam por seu braço o assombrava. De repente, um som suave de sussurros que parecia vir de todos os lados fez com que ele parasse e prendesse a respiração. Era como se as paredes sussurrassem segredos proibidos, palavras que flutuavam no ar frio e úmido. Ícaro e Clara se reuniram com Lucas pouco depois, cada um trazendo uma expressão sombria. "Vocês ouviram isso também?" perguntou Ícaro, com a voz baixa e tensa. Clara sentiu, os olhos varrendo o ambiente como se esperasse ver algo se movendo nas sombras. Helena, que até então permanecia em um estado de apatia silenciosa, entrou na sala, os olhos fixos em um ponto além deles, como se estivesse ouvindo uma música invisível. Quando ela falou, sua voz não era mais a mesma, um tom baixo e arrastado ecoava de sua garganta. "Está na hora", murmurou. Os amigos trocaram olhares nervosos enquanto Helena caminhava para a porta, sem esperar por eles. Lucas tentou segurar o braço dela, mas sentiu um arrepio percorrer seu corpo quando seus dedos tocaram a pele fria e coberta de pequenas escamas. Ela se soltou com um movimento brusco e seguiu pelos corredores. Relutantes, os outros a seguiram, sentindo um frio crescente à medida que se aproximavam do colégio. O vento carregava os sussurros, que agora soavam mais altos e pareciam formar frases desconexas, mas familiares. As serpentes começaram a aparecer pelo caminho, pequenas e grandes, movendo-se como se obedecessem a um comando invisível. Ícaro tropeçou e praguejou baixinho ao quase pisar em uma delas. Clara segurou seu braço, os olhos arregalados. "Algo está acontecendo. Elas estão se movendo para um ponto específico", sussurrou, apontando para o colégio, cuja silhueta escura agora parecia ainda mais ameaçadora. A sensação de serem observados era intensa, e cada som de folha se mexendo fazia seus corações dispararem. A entrada do colégio os recebeu com um ranger agourento, como se estivesse abrindo as portas para o inevitável. Helena parou no centro do saguão e ergueu os braços, os sussurros ao redor se intensificando em um coro. Clara abriu o tomo que carregava, as mãos tremendo enquanto folheava as páginas em busca de respostas. "Aqui diz que a mente coletiva das serpentes pode possuir aqueles que provaram sua lealdade,
Ou foram marcados por ela, disse, a voz sumindo na tensão. Lucas olhou para Helena, que parecia cada vez mais longe, perdida em uma espécie de transe. Ícaro, com os punhos cerrados, deu um passo à frente. Helena, você precisa voltar. Não deixe que isso te controle, gritou, mas sua voz se perdeu nos sussurros, que agora pareciam ter vida própria. Uma sombra serpenteava no chão e se enrolava lentamente em torno dos pés de Helena. Seus olhos piscaram, e por um instante, uma centelha de reconhecimento passou por seu olhar. Mas então, com um sorriso torto, ela murmurou em uma língua que nenhum deles entendia. As velas antigas que decoravam o salão se acenderam sozinhas, lançando uma luz bruxuleante que dançava nos murais. O salão começou a tremer levemente, como se o prédio inteiro estivesse acordando de um sono profundo. Clara olhou para Lucas, que agora estava pálido, e sussurrou: o livro diz que precisamos interromper o ritual ou ela será tomada por completo. Ícaro correu para a biblioteca na esperança de encontrar algo, qualquer coisa que pudesse ajudar. Os sussurros se tornaram gritos, uma cacofonia de vozes, enquanto Helena começou a flutuar levemente do chão, as escamas em seu braço agora brilhando como brasas incandescentes. Lucas avançou, a adrenalina e o desespero movendo. Ele segurou a mão de Helena, ignorando a sensação gélida que se espalhava por seus dedos. Você precisa lutar contra isso, implorou. Ela piscou, os olhos voltando ao foco por um breve segundo. As vozes cessaram, e o salão mergulhou em um silêncio aterrador. Mas então, com um sibilo poderoso, a sombra sob ele se ergueu, formando uma figura disforme que tinha olhos vermelhos e garras afiadas. Clara gritou quando a figura investiu contra eles, derrubando livros e mesas. Ícaro voltou, trazendo nas mãos um amuleto que encontrou entre as páginas de um grimório. Isso! É disso que precisamos! Gritou, arremessando o objeto para Lucas. Ele agarrou o amuleto e o pressionou contra o peito de Helena. Um brilho intenso iluminou a sala, e a sombra se contorceu em agonia antes de se dissipar em uma névoa negra. Helena caiu nos braços de Lucas, desacordada, mas viva. O salão subterrâneo era vasto, com paredes que pareciam feitas de mármore escuro, refletindo um brilho esverdeado sob a luz tênue de tochas antigas. A serpente colossal, cuja forma se fundia entre a realidade e a sombra, observava cada um deles com olhos que cintilavam como rubis. O ar estava carregado, denso, pulsando com uma energia antiga e hostil. Lucas sentiu seu coração bater com força, e um suor frio escorria por sua nuca enquanto a voz da criatura invadia sua mente, ecoando sem necessidade de som. Era como se uma mão invisível apertasse seu peito, ameaçando sufocá-lo. Clara engoliu em seco, tentando manter a calma enquanto analisava o que via. As serpentes menores moviam-se em padrões precisos, como soldados obedientes, e os olhos de Helena, agora completamente vermelhos, mostravam que não restava mais nada da amiga que conheciam. O brilho das escamas de Helena era ofuscante, e sua voz, que recitava palavras arcanas, era profunda e carregada de poder. Ícaro se moveu de forma instintiva, posicionando-se em frente a Clara e Lucas, como se pudesse protegê-los de algo tão monumental. Helena ergueu as mãos, e uma luz vermelha e distorcida emanou de seus dedos. As palavras que saíam de sua boca soavam como lâminas cortando o ar, e a temperatura da sala caiu, o frio penetrando nos ossos dos amigos. Clara, lutando contra a paralisia do medo, se lembrou de um trecho que havia lido no tomo. Lucas, o amuleto! Gritou, sua voz quase se perdendo entre os sussurros insistentes que ressoavam ao redor. Lucas hesitou por um segundo antes de puxar o pequeno objeto brilhante que guardava em seu bolso. Ícaro percebeu que Helena hesitava por um breve momento, um lampejo de reconhecimento em seu olhar. Helena, nós estamos aqui! Ele exclamou, tentando alcançar a consciência que restava nela. Mas o feitiço continuava, e a serpente colossal pareceu reagir, os olhos dela brilhando com uma intensidade ainda maior, como se estivesse absorvendo a força de Helena para si. O chão sob eles tremeu, e uma rachadura se abriu ao lado, revelando um poço escuro e sem fundo. Lucas avançou com o amuleto, os dedos apertando-o com força. A energia ao redor parecia empurrá-lo para trás, mas ele lutou contra o impulso, cada passo uma batalha contra a pressão que o cercava. Clara olhou em volta, buscando algo, qualquer coisa que pudesse ser uma chave para interromper o feitiço. Seus olhos se fixaram em um símbolo esculpido no chão, semelhante aos desenhos do tomo. Precisamos fazer com que ela pise ali! Exclamou,
a urgência em sua voz ecoando na vastidão do salão. Ícaro, com o coração disparado, deu um passo em direção a Helena. Você consegue nos ouvir? Ele insistiu, a voz carregada de esperança e medo. Helena piscou, e por um instante, uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, apenas para evaporar ao tocar as escamas brilhantes. A serpente colossal silvou, e o som reverberou como um trovão, arrancando qualquer resquício de hesitação do grupo. Lucas, movido por um impulso desesperado, atirou o amuleto em direção ao símbolo no chão. O amuleto pousou exatamente onde precisava, e uma luz dourada se espalhou, cortando a escuridão com uma intensidade que fez as sombras recuarem. Helena parou de recitar, sua expressão mudando de ódio para surpresa e, em seguida, para algo mais humano. As serpentes ao redor tremeram, como se afetadas pela luz, e a voz na mente deles vacilou, perdendo parte de sua força. Clara correu até Helena, seus olhos lacrimejando. Você precisa lutar, Helena, implorou, agarrando sua mão com força. A serpente colossal começou a se desmanchar, as escamas caindo como poeira e sombra, deixando para trás apenas um eco do que antes fora. A luz dourada do amuleto se intensificou, envolvendo todos no salão. Helena respirou fundo e cambaleou, suas pernas finalmente cedendo. Lucas a segurou antes que ela caísse, os olhos dela se fechando com um suspiro exausto. As serpentes menores desapareceram uma a uma, deixando apenas o som de respirações ofegantes e o silêncio carregado de alívio. Quando tudo terminou, o salão estava diferente, as tochas agora acesas em uma luz cálida e reconfortante. Os amigos trocaram olhares, sem saber se o que tinham acabado de viver era real ou um pesadelo. Clara ainda segurava a mão de Helena, sentindo a pulsação fraca e irregular da amiga, mas estava viva. Conseguimos, por enquanto, murmurou Ícaro, quebrando o silêncio com um sorriso hesitante. O perigo imediato tinha passado, mas o mistério do Colégio das Serpentes ainda pulsava nas paredes ao redor, esperando pela próxima vez que alguém ousasse despertar seu segredo. Clara olhou para os amigos com olhos firmes, mas sua respiração era pesada. A sala ao seu redor pulsava com a energia antiga das serpentes, e os sussurros voltaram, mais intensos, como se suplicassem pela última vez para que ela desistisse. Lucas e Ícaro, mesmo com o medo gravado em seus rostos, seguravam firmemente as tochas acesas, o calor queimando suas mãos enquanto olhavam de Clara para a criatura colossal. A serpente mestra, agora parcialmente selada, lutava contra as correntes de luz que emergiam do chão, sacudindo o ar com um rugido mudo que fazia o salão tremer. Ícaro deu um passo em frente, os olhos arregalados e um brilho de desespero. Clara, não faça isso! Gritou, a voz quebrada pela tensão que rasgava o ar. Mas ela apenas sorriu levemente, uma sombra de tristeza em seus olhos. É a única forma, Ícaro. Lembre-se de nós. Mantenha isso vivo, respondeu, enquanto a luz começava a envolver seu corpo. Lucas sentiu um aperto no peito, a urgência misturada com impotência. Ele tentou avançar, mas uma força invisível o manteve no lugar, como se a própria sala não permitisse sua interferência. O tempo pareceu parar enquanto Clara pronunciava as últimas palavras do feitiço. As paredes vibraram, e um som semelhante a milhares de asas batendo ecoou pela câmara. A serpente mestra, com seus olhos brilhantes de fúria e terror, tentou um último ataque, mas foi imobilizada por um círculo de runas douradas que se formou ao seu redor. Clara respirou fundo, os lábios tremendo e uma lágrima escorrendo por sua bochecha. Adeus, meus amigos, disse em um sussurro que só Lucas e Ícaro conseguiram ouvir. A luz cresceu, engolindo tudo ao redor com um brilho ofuscante. Lucas sentiu o calor se intensificar, o ar ficando pesado e seus olhos se enchendo de lágrimas involuntárias. Quando a claridade finalmente cedeu, o salão estava em silêncio. Clara não estava mais lá. No lugar onde ela esteve, restava apenas um amuleto rachado, pulsando levemente com calor residual. Ícaro se ajoelhou, a expressão de choque em seu rosto se transformando em uma dor profunda. Seus punhos se cerraram, e ele soltou um grito que ecoou pelas paredes vazias, carregado de perda e desespero. Lucas, com o corpo trêmulo, caminhou até o amuleto e o pegou com cuidado. Ele olhou para Ícaro, que agora estava imóvel, os ombros caídos. Ela nos salvou. Precisamos lembrar disso, disse, a voz fraca e quebrada. Os dois se entreolharam, um momento de entendimento e tristeza compartilhada. Ao redor, o colégio começou a se acalmar,
as serpentes menores se dissolvendo em sombras e desaparecendo nas fendas escuras das paredes. O colégio, que antes parecia pronto para desabar, agora se mantinha firme, mas havia uma sensação de vazio. Os gritos, sussurros e a presença pulsante da serpente mestra tinham desaparecido, deixando apenas um eco distante que lembrava uma memória. Ícaro se levantou, os olhos ainda úmidos, e olhou para Lucas. Não podemos deixar que isso seja em vão. O sacrifício dela precisa ter um propósito, murmurou. Lucas assentiu, segurando o amuleto contra o peito, sentindo a pulsação fraca como um último adeus. Helena, que estava inconsciente durante o clímax, despertou com um gemido suave. Seu olhar era vago e confuso, mas logo a compreensão começou a tomar forma em seus olhos. Clara, onde está ela? Perguntou, mas o silêncio pesado que seguiu foi resposta suficiente. Ela olhou para Lucas e Ícaro, e lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto, refletindo o vazio deixado pela amiga. O trio permaneceu em silêncio por alguns minutos, respeitando a ausência de Clara. O vento soprou suavemente por uma janela quebrada, trazendo um cheiro de terra molhada e renovação. Ícaro respirou fundo e limpou as lágrimas que ainda manchavam seu rosto. Precisamos sair daqui. Contar a história dela. Fazer com que nunca se esqueça do que aconteceu, disse, a determinação em sua voz voltando, mesmo que acompanhada por uma sombra de dor. O caminho de volta parecia mais longo e solitário. Cada passo ecoava pelo salão vazio, e o silêncio não era mais uma ameaça, mas uma lembrança constante do sacrifício que havia sido feito. Quando alcançaram a porta principal, a luz da lua banhou o colégio, dando-lhe uma aparência pacífica e quase inocente. Helena olhou para trás uma última vez, os olhos marejados, antes de atravessar a saída junto com os amigos. Lucas e Ícaro escaparam, mas Clara e Helena foram perdidas para o colégio. Ninguém acreditou na história deles, e o Instituto Corvus rapidamente abafou o caso. Ainda assim, as noites em Pedra Velha nunca foram as mesmas. Rumores diziam que, às vezes, era possível ouvir sussurros vindos do Colégio das Serpentes, e que as serpentes, apesar de derrotadas, estavam apenas esperando pelo momento certo para voltar. O tempo passou, mas Lucas e Ícaro carregaram as lembranças daquela noite como um peso permanente. O olhar de Ícaro, outrora cheio de ousadia, tornou-se vazio e assombrado, enquanto Lucas, atormentado por sonhos recorrentes, sentia que a sombra do colégio nunca os havia deixado. Em momentos de silêncio absoluto, ambos ouviam um farfalhar sinistro que lembrava as escamas em movimento, e os sussurros baixos pareciam se infiltrar nas paredes de suas casas, repetindo seus nomes com uma familiaridade ameaçadora. Certa noite, Lucas recebeu uma carta sem remetente. O papel antigo, manchado, exalava um leve odor de terra úmida e trazia uma única mensagem: o sacrifício foi só o começo. Eles ainda esperam. Suas mãos tremeram ao reler as palavras, cada vez mais convencido de que Clara tentava se comunicar com ele de alguma forma. O medo se misturava à culpa, e sua expressão denotava a batalha interna entre a esperança e o pavor. Ícaro, ao ser informado, empalideceu. Pequenos tremores denunciavam sua apreensão, e seu olhar se fixou na escuridão, como se pudesse ver além das sombras. Eles nos marcaram, Lucas. Estamos ligados a eles para sempre, murmurou, com a voz baixa e reticente. O silêncio que seguiu foi preenchido apenas pelo farfalhar das folhas lá fora, mas para eles, era o farfalhar das sombras que assombrava. O Colégio das Serpentes continuava a existir como uma presença maligna e imutável. As trepadeiras que cobriam suas paredes pareciam se mover levemente, respondendo ao vento de forma independente. À noite, o colégio exalava uma aura sufocante, seus corredores ecoavam com um sussurro inquietante, e quem ousasse se aproximar podia jurar ver tochas que se acendiam e se apagavam por vontade própria, lançando luzes oscilantes que faziam o prédio parecer respirar. A escuridão parecia pulsar com vida, cada sombra um aviso de que algo mais profundo e consciente estava à espreita. O retorno ao colégio foi inevitável para Lucas. O caminho, antes familiar, agora parecia mais longo e hostil, como se a própria terra resistisse ao seu avanço. O portão rangia em um protesto agourento, e o ar se encheu com um silêncio tão denso que Lucas pôde ouvir o próprio coração batendo freneticamente. O salão central estava como na última vez, mas mais sombrio. As sombras dançavam em harmonia com o farfalhar distante, e os sussurros tornaram-se quase ensurdecedores. Quando Lucas se aproximou da rachadura deixada pelo sacrifício de Clara, ela parecia pulsar suavemente,
como uma cicatriz viva. Tochas acenderam-se de repente, lançando uma luz fria e irregular. Lucas, você não deveria ter voltado. A voz de Clara ecoou, mas tinha um tom sibilante, carregado com a essência das serpentes. Antes que pudesse reagir, as trevas se agitaram e serpentes de sombras emergiram, deslizando ao seu redor. Não atacaram, apenas observavam, os olhos rubros fixos nele, como se esperassem seu próximo movimento. O colégio parecia respirar ao seu redor, as paredes sussurrando segredos antigos e promessas de retorno. A tensão no ar sugeria que algo mais profundo estava despertando, e Lucas soube que, mesmo que a serpente mestra tivesse sido selada, a vigília das sombras nunca acabará. A última luz oscilante apagou-se por um momento, e o som distante de algo profundo e gutural ecoou pelo chão, dando ao lugar uma presença consciente. Você já enfrentou o desconhecido e saiu mais forte. Compartilhe nos comentários a sua história de coragem e superação. Ela pode ser a motivação que alguém precisa. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos inspiradores que celebram o poder de enfrentar seus medos. Juntos, desvendamos mistérios e encontramos a nossa força. A sua voz importa. Compartilhe e faça parte dessa jornada agora.